Meus amores, já estou iniciando aqui a gravação. Nós já estamos gravando, tá? Já estamos gravando, deixa eu só... Cara, agora eu queria uma ajuda de alguns de vocês, ó. É porque eu não tô lembrado. É porque eu não tô lembrado, porque eu sei que querer bater alguma coisa que expandir a tela. É o F. Não, mas qual F? F11, F11. O F, só o F não, F11. É porque é o F. É o F11, pronto. Eu apertei sem querer eu subi aí o cara, como é que faz? Porque isso já aconteceu muitas vezes comigo, aí eu ficava. Eu sempre pesquisava na internet pra saber. Expandado, né? Ampliado. Ah, tô ligado. Não, mas o mais engraçado, mano, o que eu achei mais engraçado, viu? Davi Gomes, vocês que tem mais conhecimento aí e gostam mais dessa tecnologia. O que eu achei mais engraçado foi no site do Rob. O Rob tem muito conhecimento sobre isso também, né? Só que o Rob tem que ter um pouco. Ele e o Levi tem um conhecimento sobre programação, né? Aí. Eu ia fazer programação. Foi engraçado, mano, porque assim. A Luciene tava precisando de um negócio lá, ele tá no site aí, não sei onde era não, no portal aí que ela tava querendo entrar. Só que o que? Ela não tava conseguindo fazer o login. Certo? Ela não tava conseguindo fazer o login. Aí o que acontece? Aí veio o Leandro, o professor Leandro. Aí não conseguiu também. E pro maior, você tem que estar embasado. Então é melhor, já que você não está tendo muito conhecimento, é bom tu ter o conhecimento do HTML primeiro, entendeu? Ela é mais acessível, né? Entendi. Só que eu pedi ele pra Marinha. E tu vai pra onde? Pra Marinha? Não, mas uma coisa não impede a outra não, cara. Então,
Porque a Marinha, o que é? A Marinha é um concurso público que tu vai fazer. Tu vai estudar português, matemática e alguma coisa específica da Marinha, de legislação. Então, aí eu tava pra fazer TI da Marinha. Para tu entrar nisso aí, tu tem que ter pelo menos um curso técnico, viu? Então faz, cara, se você quer entrar nisso aí, porque assim, ó, eu tenho colegas meus que fizeram, tá aí meu primo, o Jeová, ele fez metalurgia no IFCE de Calcaia. Ele passou pra Marinha para ser soldador. Ou seja, ele chega lá no navio, tem uma parte danificada do navio, ele bota a placa e solda a placa bem direitinho. Aí o cara lá, mancha, ele já tá lá há alguns anos, já se formou de novo, já subiu de nível, de cargo. E o cara tá lá no Rio de Janeiro, mano. Morando lá, tem uma vida lá, casa lá. Tem uma amiga minha que tá junto com ele lá, que vai se casar por lá. Tem uma que se casou por lá. Ou é Natal ou é Rio de Janeiro. É um dos dois. Ceará você não vem, não. Ou é Natal ou Rio de Janeiro. Vem, não. Se vier só pra passeio, mas pra ficar aqui, porque aqui não tem nada, mano. O lance é Natal por causa do porto lá, da exportação, e Rio de Janeiro também. São Paulo eu já não sei. Cara, é nesses polos aí. Nesses polos comerciais, não tem por onde correr. Mas, cara, vai. É uma coisa boa, é uma experiência boa. E se não der certo, sai, mano. Se não der certo, sai. Aí o Henrique, um amigo meu, ele entrou pra Marinha, passou uns 3, 4 anos na Marinha, depois se cansou, pediu exoneração, saiu, entrou na faculdade de Química, hoje é professor de Química. E dá aula de boa aí. Vamos lá, galera. Coloque aí na página 113. Por gentileza. Meus amores, a gente vai focar bastante nesse nosso assunto pra gente finalizar, tá bom? Então, ó, no decorrer do que eu vou falando, viu, Pedro? Sei que o mundo lá fora é mais interessante, mas foque um pouquinho aqui, porque na próxima semana você vai achar isso aqui mais interessante. Por causa que é a tua prova, é a tua nota. Então, vamos lá. Galera, gostaria que vocês fossem grifando, ou até mesmo passando um marca-texto ou um lápis, sublinhando alguns pontos que eu vou dizendo assim, ó, gente, isso aqui é importante para a prova. Como nós não vamos ter revisão, eu vou falar isso. E outra, professor, como é que vão se comportar a nossa prova? Galera, 7 questões é desse capítulo. E 3 questões do outro capítulo, o anterior, tá bom? Que é Novos Rumos, que é o capítulo 3 da unidade 2. Tá certo? Uma parte do conteúdo que a gente não deu na próxima aula foi sobre o teatro da vertigem, que vem antes do nosso conteúdo. Então eu vou iniciar com eles e depois eu vou recapitular um pouquinho do nosso conteúdo passado, que a gente parou no palco italiano, não foi? Antes do palco italiano. Então vamos lá. O que é a ideia do teatro da vertigem e o que é que ele tem a ver com o nosso assunto? Galera, o nosso assunto, o tema principal é novos espaços. A partir do momento, Guilherme, que eu falo novos espaços, eu começo a promover uma concepção de que eu saio do espaço comum e vou para espaços aleatórios, certo? No decorrer da história que a gente vai estudando, no teatro grego, como a gente estudou, e a gente viu na página 114 e 115, né? As formações do teatro da época, a parte estrutural do teatro. Perceba que não estamos falando... Você aí se junta com alguém. Percebe que do que a gente está falando, a gente não está falando do teatro como arte, mas nós estamos falando do teatro como espaço físico, tá bom? Que é o que vem de teatron, não de teaomai, né? Que teaomai é aquilo que a gente vê, aquilo da essência do teatro. E o teatron é o local onde são realizadas as apresentações.
Então a gente vê a estrutura do espaço grego da época, né? A arena, a orquestra, toda a questão da elevação por conta da propagação da voz, do uso da máscara. E na página 116 a gente vai para a comédia na era medieval, que é a comédia dell'arte, que a maioria das apresentações ocorriam em carruagens no meio da rua por grupos itinerantes. O que é um grupo itinerante, Marília? Um grupo itinerante, Marília e Caiane, eram grupos que saíam de cidade em cidade, analisando e observando os acontecimentos daquela cidade e dali criando uma peça teatral para aquelas pessoas, que é o processo de vínculo. É que nem o circo faz. O circo chega, ele sonda o ambiente e faz. É que nem a galera do stand-up, por exemplo, o Léo Lins, antes dele fazer o show em uma cidade, ele faz uma sondagem com todas as coisas ruins que acontecem na cidade, para ele construir as piadas. Por que isso? Porque ele fazendo a piada daquele lugar, as pessoas vão rir, porque as pessoas estão inseridas naquele meio, naquele contexto. Exatamente. Então, a galera da comédia dell'arte, dos grupos itinerantes, eles faziam isso. E aí a gente tem duas estruturas da comédia que deram origem a diversas outras. Um deles, eu não estou lembrado do nome, gente, eu peço perdão, que é o que deu origem à palhaçaria. E as apresentações deles deram muito origem ao palhaço europeu, que é diferente do palhaço brasileiro. O palhaço europeu ele é muito voltado para aquele semblante triste, aquela sátira triste de uma brincadeira triste. Agora o palhaço brasileiro é aquela comédia rasgada mesmo, de frescar com a tua cara até onde não der mais. O palhaço brasileiro ele fresca. Se a gente for para qualquer circo daqui, o palhaço ele vai estar frescando com a tua cara, vai estar frescando com a cara do pessoal, vai estar dizendo que o pessoal é feio, vai estar dizendo isso aqui e outro. Mas se você for ver alguma apresentação virtual do Circo du Soleil, o palhaço ele não fresca com ninguém. Ele vive lá apenas com uma ideia pastelão. Ou seja, fazendo que nem o Chaves, que nem os Trapalhões. Ou seja, coisas fúteis que, por tanto ser fútil e idiota, a gente acaba achando graça. Que nem o Chaves. Os Chaves são coisas clichês, que a gente sabe que vai acontecer. A gente sabe o que acontece. A gente sabe como é que acontece, mas mesmo assim a gente ri. Por quê? Porque é tão besta e tão idiota que a gente acaba rindo. Dá muita risada. Então, o palhaço vem dessa ideia, entendeu? Deles aí. E o outro é o que nós conhecemos na personagem da DC, né? A Harley Quinn. Só que aí a gente apresenta ela como uma personagem feminina. Mas o Harley Quinn, ele é um personagem masculino e ele era tido um dos pioneiros dos bobos da corte. Que aí é dele que a gente tem a origem do nosso Coringa, do Jockey, né? Que a gente vê aquele personagem do Jockey que a gente vê nas cartas, é o Harley Quinn. Quem assiste Hunter vs Hunter, como é o nome do... Hã? O palhaço, ele é baseado no Harley Quinn. Ele é baseado no Harley Quinn mesmo. Esse Harley Quinn, o verdadeiro, ele era triste ou ele era... Mancho, o Harley Quinn, ele era bagunçado. Ele dava pirueta, ele pulava, ele gritava, ele ria, ele brincava. Pra tu ter noção, o Harley Quinn, quando ele estava em serviço, ele era o único que podia tirar sarro do rei. O bobo da corte, por mais que a galera fale assim, um trabalho de divertimento, ele tinha um trabalho de divertir. E ele é o único que podia frescar com as coisas que o rei fazia de errado. O bobo da corte. Ele era o único que podia criticar o rei. O bobo da corte, não era Harley Quinn. Não, o bobo da corte... Não, o pioneiro do bobo da corte foi Harley Quinn. Ele que propôs essa ideia do bobo da corte. O bobo da corte é aquele que brinca e fresca com algumas temáticas específicas, que é o que hoje conhecemos como stand-up. O stand-up é baseado na história da comédia pelo bobo da corte,
que veio a alto. O que é alto? A comédia é o gênero alto, né? É aquele gênero que você realiza sozinho, que é chamado de monólogo. Que é a mesma coisa que o stand-up faz, só que com características de stand-up. Que é o quê? Não pode ter nenhum acessório, e o Bobo da Corte tinha o malabarismo, as piruetas, as acrobacias. Também tinha essa estrutura circense aí do malabarismo dentro do cenário do Bobo da Corte, beleza? Agora voltando para o nosso tema. Então, o que acontecia na era medieval, Ellen e Davi? O que acontecia nessa era medieval é que as apresentações elas ocorriam em praças, em cima de carroças ou em cima de palcos de madeira construídos por lá. Certo? E como é que era distribuído o público? O público na parte principal ficariam os nobres e atrás dos nobres é que ficariam a população camponesa. Ou seja, a população pobre da sociedade. Então a população pobre ela tinha que ficar subindo. Por mais que os artistas eles eram pobres. Os artistas eram pobres e eles promoviam espetáculos para os ricos. Essa ideia de ser itinerante era tão bem vista, Davi, na época, que muitas dessas cidades as pessoas pediam para entrar. Para viver essa vida também. Porque dava um pouquinho de retorno de dinheiro. Entendeu? E outra, na época, cara, a experiência de vivenciar diversas coisas, diversas cidades, era muito mais do que dinheiro. Está incluso em uma ideia que você pode estar lá e a pessoa te acolher era muito mais. Porque os camponeses eles não podiam andar em qualquer canto. Eles não podiam estar em qualquer canto. Já a galera dos grupos itinerantes, eles podiam, porque eles iam para divertimento. Então essa experiência de vivência era incrível para eles, né? E com o tempo foi o teatro do palco italiano. Então vamos voltar lá para o teatro de Vertigem para a gente entender o porquê que ele se enquadra aí. O teatro de Vertigem foi criado em 1991 como um grupo de pesquisa e experimentação cênica. Ou seja, não era um grupo que falava assim, vamos criar um grupo de teatro para apresentar. Não. Vamos criar um grupo de teatro para a gente organizar e ver se a gente consegue criar novas formas de ver o teatro. Novas formas de fazer o teatro. Então, primeiro eles tiveram a ideia de pesquisa e depois de experimentações. Decorrente dessas pesquisas e experimentações, eles construíram peças e dessas peças eles promoviam para as pessoas assistirem. E se a peça ficasse boa, eles repetiam o processo e eles iam em busca de outras formas de representação teatral. Beleza? Consolidou-se como companhia teatral a partir da estreia de seu primeiro espetáculo, O Paraíso Perdido, em 1992. Ao longo de sua trajetória, o Teatro de Vertigem já realizou mais de 15 trabalhos teatrais. O grupo é um dos responsáveis por promover importantes renovações do teatro brasileiro. Notabilizou-se, entre outras inovações, por investigar a possibilidade de encenar suas peças fora do espaço das salas de teatros convencionais. Além do Rio Tietê, que como vimos na página anterior, que se você botar na página anterior, as apresentações deles foram feitas no Rio Tietê. Certo? Tanto nas arquiteturas de lá, como também nos barcos. Como é que a pessoa assistia? Do outro lado da margem. E até mesmo por barcos. Os públicos ficavam nos barcos assistindo as peças. Experiência muito louca, cara. Mas tava pouco, né? Exatamente, pode pra caramba. O Rio, além do Rio Tietê, como vimos na página anterior, foi palco da peça BR-3, em 2006 e 2007. Há outros exemplos de espaços alternativos pesquisados e escolhidos pelos integrantes do Teatro da Vertigem para suas apresentações, como o interior de uma igreja, um hospital abandonado, um presídio desativado e a fachada de vidro de um prédio em construção.
que é o que vocês estão vendo aí na imagem da página 113. Eles estão em um prédio em construção e os espetáculos são de acordo com os vidros. Então as pessoas ficam do lado de fora visualizando eles em cenário por detrás do vidro, né? E agora, galera, a gente entra no palco italiano. O palco italiano, ele foi um dos pioneiros nesse sentido do teatro, tá? Nessa construção de um teatro bem mais, digamos assim, elevado socialmente. Por quê? Até a época medieval, o teatro era realizado nas ruas. Só que no período do século XVI, houve uma grande ruptura no cenário social, político e econômico da igreja com a burguesia. Então a burguesia rompeu-se com o alinhamento da igreja e aí deram origem a uma coisa chamada Renascimento. Que o Renascimento ele passou a se constituir através de uma coisa independente ao ser humano, dando mais ênfase e pegando estruturas do classicismo grego, que era o classicismo grego. Era o homem acima de tudo. Era a elevação do ser humano. Era a elevação da beleza humana, né? O detalhismo do ser humano. Aliás, o detalhismo não, a perfeição do ser humano. Né? Porque o classicismo ele não trabalhava o detalhismo do ser humano como ele é, mas sim as perfeições. É tanto que até hoje, no nosso inventário mental e cultural psicológico, a gente entende que o quê? O corpo do homem perfeito é aquele homem todo, não trincado, mas estruturado, no caso que fique harmônico, e a mulher perfeita é aquela que tem todas as curvas bem acentuadas. Então esse cenário que a gente até hoje visualiza vem da era grega. Porque se você for pegar os desenhos e as esculturas dos deuses antigos, eram todas impecáveis na estrutura corporal. Se você for ver uma estátua da Afrodite, como ela era o da beleza, ela era a deusa mais linda de todas. Da fertilidade também. Ela era a deusa mais linda de todas. Atenas, a beleza dela era voltada à sua sabedoria. Então, o que dava o ar de beleza a Atena era a sua inteligência e estratégia militar. A sua perspicácia, a sua sabedoria. Por isso que ela é a deusa da sabedoria. Né? Zeus impetuoso, todo musculoso. Ares também. Também nunca, eu só vi em desenho. Mas assim, em estátua eu só vi a de Zeus, de Afrodite, Atenas. Quando eu li God of War, eu li no Net, falava muito que a reação que eu estava guardando. Eu vi no jogo, era um pouco estranho do eu imaginar. Porque quando eu penso em Deus grego, mas naquele vulcão. Que nem Efésios. Efésios ele era um cara um pouco gordo, mas ele era bombadaço. Efésios é o deus da forja e do fogo, né? Que ele era casado com Afrodite. Até virar. Não, mas todo mundo ali é corno. Se você for pegar os deuses gregos, não tem nenhum que é fiel, não. Nenhum dali eram fiéis, nenhum dali. Mas o Hades teve a Perséfone, né? Tinha Perséfone. Ele tem uma pança, mas ele era truncadaço. Dionísio era o bebarrão, mas também era todo bem desenrolado. Não, Dionísio era o cara das artimanhas. Mano. Ele era o cara das artimanhas, ele conseguiu ludibriar todo mundo. Né? Então vamos lá. Então durante o Renascimento, o que é que eu quero propor da ideia do Renascimento? Antes de entrar nisso aqui. O Renascimento, galera, ele passou a dar mais estruturas à arte. Ou seja, a arte ela não passou mais a ser uma coisa divina. Ela passou a ser uma coisa humana. E como o Renascimento ele pregava muito o classicismo, a arte ela não era mais uma proposta divina. Sim, porque a arte era uma representatividade dos deuses, né?
No caso do Deus, né? Até porque na Idade Média o cristianismo era bem acentuado na igreja do catolicismo. Né? Então, as artes visuais, os desenhos, as pinturas eram voltadas ao processo religioso. Foi aí que começou a ideia dos coros gregorianos. Né? A música era muito voltada para isso. O teatro era realizado somente dentro das igrejas. Com o tempo depois é que eles passaram a ser apresentados na frente das igrejas. E a dança não existia, cara. A dança ela se apagou. Porque a dança era o corpo. E o corpo era carne. E carne era o pecado do homem. Então você assistir uma mulher dançando, aquela mulher estava incentivando você a pecar. Então a dança ela não entrava na era medieval. É tanto que a dança, se você pegar a história da dança desde a pré-história até agora, a dança ela quebra, ela tem um quebra de estrutura de estudo nesse período da saindo de Roma e entrando na era do cristianismo e rompendo na era do Renascimento, que é na era do Renascimento, Guilherme, que entra o balé cortesão, que era onde os reis eles promoviam festas de salão, e uma das danças, além da valsa, apresentadas era o balé. Então o balé ele não era uma dança de espetáculo, ele era uma dança de comunidade, como forró, como samba. Ele, hoje em dia, né? Na época ele era cortesão, ele era na corte. A galera dançava em épocas de aniversário, cerimônias de casamento. Aí depois, com o Noverré, ele cria os 5 passos, que são as 5 posições, né? Primeira posição, segunda, terceira, quarta e quinta posição do balé. Ele cria isso, e a partir daí que o balé ele acaba se tornando balé de espetáculo, e entra o balé romântico, né? Que é aí que entra o tutu, a sapatilha de ponta, da elevação do balé como leveza e sublimidade. Por quê? Porque na época do romantismo, aí sim buscava um pouco do divino. E a mulher era o ser mais puro e divino que existia. Então a mulher era o único ser que conseguia chegar próximo aos céus. Por isso que é a sapatilha de ponta, porque ela tinha o mínimo contato possível com a terra. E por isso que existiram os saltos. Porque os saltos era como se ela voasse. Olha a representatividade. E somente depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial é que essa imagem do romantismo ela se quebra. Por conta que não tem mais felicidade, não tem mais uma coisa utópica. A realidade é violência. A realidade é medo, é angústia, é sofrimento. Aí as artes quebram de ruptura de vez. Aí entra o teatro moderno, a dança moderna e a arte moderna. Que é o que dá origem a tudo isso aqui. O teatro moderno é o que a gente estudou na aula passada. Teatro do oprimido, é o sistema coringa, teatro do absurdo, entendeu? Na dança moderna, acho que é que a gente vai ver mais futuramente, é o quê? É a dança expressionista, Rudolf Laban com o estudo dos movimentos, Pina Bausch com a dança teatro. Pra ter noção, a Pina Bausch era tão sagaz de um jeito, cara, que ela falava assim, ó, vamos aqui, ela ensinava os artistas dela, os dançarinos dela, a criar uma expressividade de sentimentos ruins. Falava assim, ó, quando você leva uma topada, quando você leva uma topada, o que é que você faz? Aí o cara falava assim, ai meu Deus, não sei o quê. Agora expresse do mesmo jeito que você está expressando a sua dor, através somente com o seu corpo sem fala. Aí o cara tropeçava e ficava, e daquilo ali, daquele movimento, ela criava uma dança. E ela juntava elementos, cara. É tanto que tem uma dança dela que é Volmonte, acho que é Volmonte, que a dança é feita com água. Ou seja, a galera tá aqui na água e bate, joga água, espurra água. E, cara, nas fotos isso dá um efeito. Tem uma lá que a mulher ela pega a água do chão e faz assim, ó. E quando ela faz aqui, mano, ela tá assim, olhando pra frente e a água passando assim por ela na foto. Cara, virou uma obra de arte, mano. Ela juntou o teatro com a dança, entendeu? Sendo que só era juntado na ópera, porque era toda a estrutura da ópera, né? Agora voltando pra cá. Então o Renascimento ele tinha muito isso da perfeição. É aí que entra a música clássica,
É aí que entra o teatro todo bonitão, a ópera. Então vai tudo isso, tudo perfeito. Tudo perfeito. Aí que entra o realismo nas obras artísticas, plásticas, né? Então era tudo perfeito. Então, se era tudo perfeito, o teatro também tinha que ser perfeito. Então eles fecharam o espaço do teatro. Então, durante o Renascimento, foi instituída a ideia de um edifício teatral propriamente dito. Esse edifício acabou se tornando uma das principais convenções teatrais, o chamado palco italiano, que é o teatro que nós vimos hoje. Teatro que você vai no Edson Queiroz, em qualquer outro canto, no Cine São Luís. O formato do cinema é baseado no teatro italiano. Só que o que, galera? O teatro italiano ele não era bonitinho que nem a gente vê no cinema, que é encurvado. Não, ele era reto. Ou seja, como era que se comportava o teatro italiano? Palco, orquestra, banco dos ricos, que é o camarote, e por aí vai. Depois é que se criou os camarotes em cima e o público ficava. Só que era ruim de visualizar, por exemplo. Davi, ô Guilherme, pra tu me ver, tu tá fazendo o quê? Tu tá fazendo isso aqui, ó. Imagina tu assistindo uma peça que tem uma orquestra na tua frente. Com o maestro em pé, os músicos, um violoncelo desse tamanho, a galera com o violino no braço. E outra, vamos supor que tu chega tarde e tu pega lá a última cadeira lá. Tem as outras pessoas tudo na tua frente de tamanho diferente. Se até no cinema, que as cadeiras são assim, a gente fica assim, porque tem uns caras aqui, meu Deus, os caras são gigantes. 2 metros de altura. 2 metros de altura. Diga, Sara. Eu fui no cinema uma vez, lá no nosso shopping. Ah. E a semana era desse A cadeira era assim. Hã? A cadeira que tinha a cadeira do teatro italiano. Não, era tudo reto, era no chão reto aqui, que nem vocês estão aqui, ó. Era cadeiras que nem estão vocês aqui. Não. Aí vamos lá. Esse modelo de espaço teatral se caracteriza pela disposição frontal de palco e plateia que formam uma caixa cênica. Ou seja, isso aqui, o que está acontecendo? Vamos supor que eu sou o palco, eu estou no palco e vocês estão no público. Nós estamos de frente um para o outro. Estamos numa espécie de caixa cênica. Certo? Que delimita uma espécie de quarta parede imaginária. O que é a quarta parede? Por exemplo, eu estou aqui ensinando. Vocês estão assistindo. Dentro do meu cenário, vocês não existem. É como se vocês estivessem me assistindo, sendo que eu soubesse que vocês não existem. Só vocês sabem que eu existo. Eu vivo minha vida aqui fazendo filme ou espetáculo e não interajo com vocês. Por quê? Porque é como se aquilo ali fosse apenas a minha realidade. Que é a realidade da minha personagem. Agora, muito hoje em dia, há essa ruptura. Essa quebra da quarta parede. A gente vê isso em Deadpool. Quando o Deadpool conversa com você. A gente vê isso em Enola Holmes. Que ela conversa com você. Dora Aventureira, que ela conversa com você. A gente vê isso na palhaçaria, que o palhaço conversa com você. A gente vê isso em algumas obras de teatro, que ela conversa com você. E no terceiro capítulo desse aqui, a gente vai muito mais além. Porque além de eu dialogar com você, Guilherme, você como público pode interferir na peça que eu estou atuando. Ou seja, eu estou atuando e você chegar assim, não, você está errado. E o ator conversar com você, brigar com você, discutir com você, sem fugir do tema central da peça. E você participar da peça junto com ele, com as suas opiniões e as suas ideias. Eu comentei algo parecido com vocês há um tempo atrás, quando eu estava falando até da apresentação do pessoal do IFCE, que era no ônibus, que o pessoal ficava todo coisado, que a gente vai ver na página 121. Então vamos lá. Durante alguns séculos, os atores eram instruídos a não romper jamais a barreira que os separava do público.
evitando sistematicamente olhar diretamente para o público. Fazendo isso, os atores agem como se a plateia não estivesse presente. Essa forma de interpretar influencia até hoje, inclusive, a produção de filmes e telenovelas. É muito raro ver filmes de ficção, atores se dirigindo diretamente ao ponto de vista da câmera, o que é uma herança da quarta parede teatral. O palco italiano é ainda o mais adotado no teatro ocidental, que é onde a gente vive no Ocidente, e possivelmente o primeiro que vem à nossa cabeça quando pensamos em espaço teatral. Na atualidade, os grupos de teatro contemporâneo têm buscado estabelecer novas relações com o espaço, construindo possibilidades que vão além das convenções de palco italiano, e esses grupos rompem, por exemplo, com a disposição frontal tradicional e promovem a aproximação entre atores e públicos, ou seja, quando a peça acontece entre os corredores do teatro. Já assistiram uma peça que o teatro ele começa no meio do palco, ou até mesmo algumas pessoas da plateia são atores infiltrados? Eu fazia muito isso na igreja. Fazia muito quando eu da igreja católica. Aí eu fazia as peças teatrais, eu fazia muito esse envolvimento da plateia. Por quê? Causa dinamismo. A plateia está olhando aqui para uma pessoa que está apresentando, aí uma pessoa lá de trás fala, a pessoa olha. Outra pessoa lá de trás, a pessoa olha. Ou seja, essa mudança de perspectiva faz a pessoa ficar atenta. Será que vai vir mais? Será que vai aparecer mais? Então ela vai começar a focar mais na peça. Ao contrário dela só ficar olhando aqui, ó, a mente dela vai para outro canto. Mas ela está aqui. E uns 10 a 20 minutos de peça acontecendo. Uma pessoa fala ali, ela fala, o que é isso? Porque ela não está esperando. É aí que ocorrem os flash mobs da vida. Já viu aqueles flash mob em shopping, em restaurante, que o pessoal fica assim, ó. Que isso, maravilhado. Por quê? Porque é inesperado. E outra, ele pensa que é só um, mas não, vem um bocado e fala assim, meu Deus, esse cara estava do meu lado. E isso vira uma experiência, uma vivência extremamente. É que nem eu chegar aqui, que nem eu fiz a Larissa, uma amiga minha, que é a namorada do Rodrigo, ela fez com o pessoal da turma dela quando ela foi dar aula. Como ela é pequenininha e tem cara de criança, ela simplesmente vestiu a fada da escola, botou a mochila e sentou na cadeira como se fosse uma aluna novata. E o pessoal fala, mas cadê a professora e tal? A professora nova, eu quero conhecer. Aí do nada ela se levanta. Bom dia, turma, vamos começar a aula. E os caras assim, como assim, mano? Entendeu? Isso causou uma experiência. Então vamos lá. Eu não posso fazer isso, né? Porque eu no 6º ano. É o Cleiton. Então vamos lá. Entre os atores. Essa é a proposta, por exemplo, do Teatro da Vestigem, no espetáculo retratado na abertura desta unidade. Espaços não convencionais. Ao analisar a foto de abertura desta unidade, você pode observar que o Teatro da Vestigem realizou uma de suas peças em um rio de grande extensão, e essa não foi uma escolha fácil. Para contar a história nesse lugar, o grupo teve de criar soluções para uma série de dificuldades com o deslocamento dos atores e principalmente o deslocamento do público. Para assistir ao espetáculo BR3, os espectadores entravam em uma embarcação que foi adaptada para funcionar como uma arquibancada flutuante. Olha que experiência massa. E acompanhavam as cenas que aconteciam nas margens dos rios. Você sabe o que é que seu barco fica andando? Uma peça acontece aqui, seu barco vai mais lá na frente, a outra parte da peça acontece ali, e por aí vai. Cara, isso é muito massa. Então essa... Hã? Não sei se foi todo, mas acho que uma boa parte foi. Então essas dificuldades fizeram com que o grupo inventasse novas formas de representar as personagens, escrever os textos e criar os cenários, indo além das fronteiras conhecidas do teatro. Essa é uma das características mais marcantes do Teatro da Vestigem, que desde sua criação optou por encenar seus espetáculos em espaços não convencionais. As fotos desta página mostram cenas do espetáculo Paraíso Perdido, encenado no interior de uma igreja. A gente vê até os bancos da igreja e eles lá encenando.
E, cara, eu acho muito lindo, eu tenho muita vontade de visitar o que está na página 119. Que é assim, ó, em 2018, o artista brasileiro Ernesto Neto ocupou uma grande área da estação ferroviária central em Zurique, na Suíça, um brasileiro, viu? Com a instalação Gaia Mother Tree, ou seja, a mãe árvore Gaia. Obviamente a representatividade, a estrutura da mitologia grega, né? Gaia, a titã da terra, né? Que Gaia era a titã, que era a mulher de Cronos, que deu origem a Zeus, a Hades, a Poseidon, né? E por aí vai. Então essa obra, que tem quase 20 metros de altura, faz referência a uma grande árvore e se estende do chão ao teto, produzida com a ajuda de membros da etnia Runicuim, Kaxinawá, comunidade indígena que vive na fronteira entre o Brasil e o Peru. Gaia Mother Tree foi inteiramente feita à mão. O material utilizado foram tiras de algodão, né? Tiras de algodão orgânico. E olha que lindo, cara, isso. Você sabe o que é você entrar numa estação ferroviária e ver uma imagem tesselada de algodão nessa magnitude? É incrível. É que nem o que eu quero ver numa biblioteca, agora eu não lembro qual é o país, que ela é um casulo, é um espaço em que você entra e em cima do teto tem espelhos e embaixo tem espelhos. Onde ela é construída, é uma torre construída de livros, e se você olhar para cima, você vê o reflexo de baixo, e isso dá uma continuidade como se os livros fossem até o infinito, que dando a ideia de que a sabedoria ela não tem fim. Cara, isso é incrível, velho. Eu tenho essa ideia, mancha, eu olho assim, eu tenho muita vontade de ir para esses cantos, cara, porque essa perspectiva é incrível. Eu não estou lembrado do lugar. Não, é uma biblioteca. Ou é um... Cara, é muito lindo, muito lindo. Então vamos lá. Na base da obra há um espaço onde mais de 500 mil de pessoas que passam pela estação diariamente podem descansar e circular. Ou seja, a árvore está aqui, ó. E você embaixo você pode ficar lá. É que nem a Cloud Gate. A Cloud Gate que a gente viu bem atrás, até que era uma espécie de inox, bem grandão, lá em Chicago. Acho que é em Chicago. Olha se é em Chicago. Ou é eu sei que é nos Estados Unidos. É em Chicago, é? A Cloud Gate. É em Chicago, nos Estados Unidos. Cara, isso é incrível, velho. Então há também elementos em forma de gota recheadas com especiarias aromáticas e folhas secas, ou seja, é muito cheirosa. A cidade como palco. Os trabalhos do Teatro de Vestigem e do Enfoco Grupo de Teatro têm como palco de seus espetáculos não apenas os espaços alternativos, mas também as ruas das cidades. No entanto, na perspectiva desses e de outros grupos de artistas contemporâneos, a rua não é apenas um espaço em que o público se reúne espontaneamente em torno do tablado ou da arena onde a peça se passa. Ao contrário, a rua é palco e também cenário do espetáculo, ajudando a contar a história da peça. Esse também é o caso do espetáculo Todas as Ruas Têm Nome de Homem, da Companhia Capixaba Confraria de Teatro. Nessa peça, o elenco de 4 mulheres apresenta as cenas em espaços públicos e privados da cidade, convidando o público a caminhar pelas ruas e a olhar o entorno e conhecer a vida e a história de outras mulheres que viveram em diferentes épocas entre 1930 e 2016 naquela região. Ou seja, cara, eu assisti um pouco da peça e tipo, a cena vai acontecendo, elas vão andando como se a cena estivesse acontecendo e o público vai andando atrás, vai acompanhando. Elas entram nas casas, elas gravam dentro da casa e o público fica dentro da casa. O público fica dentro da casa, se posiciona em pé ou sentado no sofá e começa a assistir ela conversando. Aí ela sai, pede licença para a galera
E vai. São 3 histórias conduzidas por uma narradora que esqueceu o próprio nome, mas luta para que os nomes de outras mulheres não sejam esquecidos. O público deve decidir qual caminho percorrer. E com isso, qual história vai conhecer. Ou seja, as 4 histórias estão separadas. E eu quero conhecer essa. Aí outras pessoas, eu quero conhecer aquela. E as histórias acontecem ao mesmo tempo. Juntas, as narrativas de cada personagem problematizam a presença da mulher na cidade, tendo as ruas não apenas como cenário, mas como espaço real no qual diariamente a violência contra as mulheres persiste. Composta das atrizes Luana Eva, Luciene Camargo, Ludmila Porto e Tiara Pagani, a Confraria de Teatro surgiu em 2012 com a ideia de desenvolver trabalhos coletivos e em espaços não convencionais. No início de 2016, as atrizes da Confraria pesquisaram os dados do mapa da violência relativos à violência contra mulheres no Brasil. E com base nisso decidiram criar essa peça. Para tanto, visitaram presídios, asilos e conversaram com outras mulheres nas ruas para reunir histórias que pudessem ajudar a criar a narrativa das personagens do espetáculo. Todas as ruas têm nome de mulher, ou tem nome de homem. E até interessante, uma parte dessa analogia é que dentro dessas ruas que elas fazem, ao final dela, elas colocam, no lugar do nome do homem que está na rua, elas colocam o nome das mulheres que elas estão encenando. Obviamente, como é uma questão artística, elas podem. Para a produção artística, elas podem. Agora, não podem deixar lá como verdade, porque isso é crime. Então, elas, na representação artística, elas podem. Porque elas têm... Para ter noção, para elas fazerem essa apresentação, elas precisavam de um alvará da prefeitura para que elas possam fazer essa apresentação. Então, toda a peça ela é dita para a prefeitura. E, além do mais, ela precisa também da autorização das pessoas das casas para poder fazer as peças dentro das casas delas. Então, é toda uma estrutura bem bolada, entendeu? E como é artístico, pode. Tá aqui, ó, tem a imagem, ó, coloquei na página 123, ela fazendo isso, lá nas placas. Vira na página. Cara, tem muita coisa e a gente tá sem o nosso tempo, ó. Não tem não, só essas 2 páginas, né? Um espetáculo itinerante. Outro grupo que desenvolve projetos que tem a rua como palco é o Coletivo Teatral Sala Preta, de Barra Mansa. Em 2010, o grupo estreou Nasce uma Cidade, espetáculo que ocupou as ruas e os prédios públicos de Barra Mansa, resgatando suas raízes culturais e investigando seu patrimônio histórico e material. Mais do que um espetáculo, Nasce uma Cidade é um acontecimento cívico, que percorre as ruas da cidade em um desfile cênico envolvendo os artistas e cidadãos do município no interior do estado do Rio de Janeiro. É a mistura do teatro com o happening que nós estudamos. Entendeu? Nesse projeto, o coletivo pesquisou a história de fundação da Barra Mansa e ocupou as ruas e prédios públicos, resgatando suas raízes culturais e investigando seu patrimônio histórico material e imaterial. Nessa atividade de resgate, o grupo buscou acompanhar as contradições sociais presentes na cidade, evitando direcionar o olhar para apenas os acontecimentos agradáveis ou para os desagradáveis, ou seja, juntando tantas coisas boas como os ruins que aconteciam na cidade. E daí, galerinha, começavam a apresentar algo relacionado ao que eles viviam dentro daquela cidade, algo que acontecia dentro daquela cidade, para justamente as pessoas não assistirem e verem, vale que coisa estranha, e sim ver, vale, isso aqui está representando a nossa cidade. Então eu sei do que eles estão falando, eu conheço o que eles estão falando, o que eles estão representando. As apresentações da primeira edição do projeto, em 2010, mobilizaram mais de 400 pessoas, entre artistas, técnicos, amadores, estudantes e colaboradores. Nessa grande celebração, os figurinos e adereços cumprem papel fundamental, trazendo as referências da cultura popular e juntando-se à silhueta da cidade para reviver acontecimentos marcantes e promover uma experiência itinerante, similar do teatro medieval, né, que a gente viu nas carruagens.
A rua também é o elemento central de Saga Nordestina, espetáculo do coletivo Sala Preta, realizado em 2010. E essa peça homenageia 3 ícones da cultura nordestina: os músicos Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga e Dominguinhos. E na página 125, artistas de rua estátua viva, né? É cada vez mais comum encontrarmos artistas representando estátuas nas ruas das cidades. Essa atividade é um tipo de ação cênica em que o artista chamado estátua viva utiliza expressões corporais e faciais e elementos cenográficos como figurinos e maquiagens. Certo? Você assistindo aqui essa é uma coisa. E nessas apresentações os artistas permanecem parados por um longo período com posturas expressivas. Em geral, eles criam posições congeladas. Em alguns momentos, no entanto, realizam movimentos sutis com a intenção de causar surpresa nos espectadores. Isso aí, galera, na Praça do Ferreira tem um que eu acho incrível. Tinha um, né, que eu achava incrível. Que era ele junto com uma cachorrinha. Ele ficou muito famoso. Ficou muito famoso no Brasil todo. Numa das provas que eu dei na outra turma, eu botei dele falando sobre ele. Não achei muito massa.